PaduaCast. Patrocínio: Mila, internet fibra ótica. Supermercado Super Paduano. Apoio de divulgação: Jornal do Noroeste, Jornal Na Boca do Povo e Jornal Sem Limites. O PaduaCast é uma produção Zap Padua e Agência H1 Marketing. Eu sou o João Dias Júnior e esse é o 17º episódio do PaduaCast. Muito obrigado a você que nos acompanha. E o nosso convidado de hoje, ele é graduado em Educação Física, faixa preta em Jiu-Jitsu, grau preto em Muay Thai e tem 24 anos de luta, a gente pode dizer assim, literalmente, vamos dizer. Jander Pereira, meu querido Jandertim. Jander, obrigado de você estar aqui no PaduaCast, nessa edição maravilhosa. Obrigado, João. Obrigado aí pelo convite. Obrigado aí o PaduaCast, né, pela essa oportunidade, né? E vamos lá. Jander, eu queria falar um pouco da sua trajetória, né? Da sua história. Você é paduano, nascido e criado em Santo Antônio de Pádua, mas Isso. você já é um cidadão do mundo. Ah, Não é verdade? E eu acho muito bacana que a sua história ela é muito inspiradora, né? E eu acho importante compartilhar isso. Eu queria que você falasse, na sua definição, quem é Jandertim? Então, cara, o Jander, cara, é uma pergunta difícil de fazer. Quem sou eu, né? Tem hora que até eu me pergunto. Que cada ano a gente vai mudando, né? Cada ano a gente se transforma, né? A gente evolui. Enfim, mas o Jander, cara, é um cara do bem, é um cara que ele ele é aquele cara que olha com os olhos de criança, querendo uma oportunidade, querendo um parque para brincar, querendo uma oportunidade no esporte. Então, assim, eu sou um cara do bem, né? E sempre busquei na minha vida fazer o bem. Tive, né, uma vida assim de muita luta. Posso dizer que eu trabalho desde os meus 7 anos de idade, que eu me entendo por gente, eu já, né, já fazia, já trabalhava, já fazia alguma coisa para ajudar. Então, esse é o cara, é o Jander, é um sonhador, né? Um cara altamente otimista, né? Que acredita onde não vê e olha lá para frente e já está vendo aquilo acontecer e batalha para aquilo acontecer. Bacana demais. Antes de você encontrar essa questão da luta na sua vida, né? Do jiu-jitsu, do Muay Thai, o que se fazia antes? Você pensava em ser outra coisa? Você pensava em outro caminho? Ser jogador de futebol? Geralmente a molecada era isso. João, o que acontece, cara? É como eu te falei, né? Desde os meus 7 anos, 6 anos, 6, 7 anos, eu sempre trabalhei. É porque, assim, eu tive uma parte que eu fui criado na roça, né? Com a minha tia, minha mãe trabalhava, e eu fui criado na roça. E lá na roça não tinha funcionários, então todo mundo ali se ajudava. Então, na roça eu ajudei em todas as partes da roça, né? Era no curral, era era plantando arroz, arando terra, todos os afazeres ali da roça, eu tive essa experiência, né? E mais tarde a minha mãe conheceu, que hoje, né, é o meu padrasto, já está 42 anos com ele, praticamente meu pai, né, posso dizer assim, né? E então eu vim, né, meu padrasto, ele tinha açougue, né? E saí da roça trabalhando, já cheguei na rua trabalhando também, vivi dentro de açougue um período, né, dos meus, sei lá, 7, 8 anos, até os meus 16 anos trabalhando dentro de açougue, estudando e trabalhando, né? E mais tarde fui trabalhar em outro tipo de comércio, enjoei da questão de açougue, aí fui trabalhar em outro comércio, né? E mais tarde tive, né, a busca pela luta, né, pela arte marcial, onde eu comecei e até hoje, né, praticamente, desde os meus 16, 17 anos, já tô aí, eu tenho 24 anos que eu dou aula. Eu comecei a minha academia em Pádua dando aula em 2000. E dentro da arte marcial, assim, tenho que desde 96, ali que eu já pratico a arte marcial, desde 96. Então, vai dar aí 24, quase 28 anos, né? Que eu tô aí nessa... E graças a Deus não tem nenhum arrependimento, né?
me levou em lugares que eu jamais Com imaginava. certeza não tem nenhum, né? Com certeza faria tudo de novo. Você começou com qual luta? Você foi com jiu-jitsu mesmo? Então, na verdade, a gente quando criança, estudando em escola pública, não tem como você não é brigar, tentar se defender, né? Hoje falo bullying, mas naquela época a gente sofria mesmo dos garotos maiores querer bater, né? E eu fui um desses aí que ia para a escola muito humilde, muito tranquilo, mas tinha sempre um, né, maior, né, covarde, que queria tirar uma casquinha. E eu tive que aprender a me defender, né? Só que, né, um belo dia eu enjoei de, eu falei, hoje eu não quero mais apanhar. Briguei bastante, mas depois eu falei, não quero mais apanhar. E com 16 anos, né, eu acabei assistindo um vídeo e esse vídeo tinha um brasileiro que ele lutava jiu-jitsu e eu me identifiquei com o jiu-jitsu, né? Porque ele era um cara franzino, que ele vencia os caras bem maiores, venceu todas as outras artes marciais, né? Eu vi o jiu-jitsu derrotando todas as outras artes marciais, que foi no primeiro UFC, que ele começou ali em 92, eu acho, 91, mas eu fui assistir isso em 94. E eu me identifiquei com aquela luta, porque eu era pequeno, fraco, falei, aquilo ali que eu quero, né? E comecei a praticar o jiu-jitsu, né? Minto, desculpa, eu comecei pela capoeira porque não tinha o jiu-jitsu, mas eu queria o jiu-jitsu. Mas logo depois, ali em 96, né, chegou um professor em Miracema, né? E aí eu comecei a ter aquelas primeiras aulas, aí comecei a treinar com outro, e depois foi indo, né? Fui trocando de alguns professores, fui para Itaperuna treinar também, e de Itaperuna conheci um mestre do Rio de Janeiro, que na verdade foi o que mudou a minha vida, né? Que me ajudou muito, que é o mestre César Guimarães, o Casquinha lá do Meia, né? Até hoje tenho um contato, né? Tenho ele como pai, uma pessoa super maravilhosa, que me ajudou a transformar a minha vida, né? E eu fiz por merecer tudo isso, né? Porque ele estava no Rio aqui, eu ainda não era um faixa preta de jiu-jitsu, ele confiou em mim e graças a Deus nesses 24 anos eu não tenho nenhum histórico, né, ruim, né, de alunos que agrediu pessoas ou enfim, né, sempre tive um bom trabalho dentro de Pádua, na graça de Deus, né, e hoje não só dentro de Pádua, né, como na região inteira, como, né, graças a Deus também, né, em outros países também. Jander, então você foi para o caminho da luta, né, por causa de uma defesa pessoal, né, mas Sim, para com se certeza. proteger em si. E geralmente, às vezes, as pessoas procuram por isso, né, as pessoas mais tímidas, né, mais oprimidas e tal, tem esse caminho. Mas aí, quando foi que você descobriu o jiu-jitsu como profissão, como luta, né? E aí tem essa coisa. Como é que você se deparou e falou assim, cara, eu estou aqui num campeonato? Como é que foi esse processo ali? Ou foi natural mesmo? Então, João, foi bem natural, né? Eu trabalhava no comércio, né? Trabalhei por bastante tempo no comércio, quase 20 anos, né? E ali eu fui tendo as oportunidades, né? Eu tive uma pessoa que era o chefe lá da empresa que eu trabalhava, muito boa, e me dava as liberdades de treinos, né? De eu buscar os meus treinos, era Pado, era Miracema, ele sempre me deu as liberdades de poder buscar isso, né? Ou às vezes ao Rio, e eu, né? Tava levando, porque eu gostava muito, eu estava muito apaixonado pela luta, né? E depois eu tive meu primeiro espaço, né? Eu comecei a buscar os treinamentos, treinando em academias, depois fui para Itaperuna treinar. Em 2000 eu resolvi, né, a começar a dar aula, né, porque não tinha faixas pretas aqui na nossa cidade. Aí comecei, né, meu primeiro ponto aqui em Pado de dar aula foi no Caribé da Rocha, em 2000. Existia aqui um professor em Pado, que você deve ter conhecido, que era o professor Reginaldo, foi meu primeiro parceiro de Original. sociedade, né? Uhum. O Reginaldo tinha uma sala ali no Caribé, eu comecei a dividir com ele o aluguel lá e comecei ali. E depois, né, um pouco mais à frente, eu acabei tendo meu próprio espaço, né? É, e fiquei só naquilo, dando aula, levando os atletas, os meus alunos para competir pela região, né? E fui indo, fui indo. Eu fui mesmo ter realmente isso como assim uma profissão de viver disso, né? Foi a partir de 2011, foi quando, né, eu pedi demissão nessa loja que eu trabalhava por muitos anos, né? Falei, hoje eu quero me dedicar só mesmo à minha academia. Então, a partir de 2011, eu comecei a viver totalmente da luta, né? E meus trabalhos foram crescendo, né? Participando de muitas competições no Rio, né? No Rio de Janeiro, levando atletas, os campeonatos hoje aí que tem da CBJJO, de outras federações, eu levava sempre assim
20 alunos e todos voltavam com medalha, sempre a gente voltava com bastante medalha, né? Na graça de Deus, pelo trabalho que eu vinha desenvolvendo, né? E, enfim, depois disso também teve as questões dos projetos sociais, que eu comecei bem lá atrás também, né? Então, esse trabalho ele foi uma coisa que, uma coisa foi puxando a outra, e o meu trabalho ele começou a ser visto, né, fora do Brasil, né? E tive outros reconhecimentos. Gente, eu queria falar sobre isso também. A gente vai falar sobre essa questão de você ser internacionalizado já, cidadão do mundo. Mas eu dou uma pergunta: o que te deixa mais feliz? Você ganhar uma medalha ou ver um aluno seu ganhando uma medalha? Cara, a minha felicidade hoje, João, ela tá assim em fazer o bem pela vida do outro. Então, com certeza, ver o meu aluno, né, ser medalhista, né? Mas hoje eu tenho uma outra coisa que eu sempre tive, na verdade, que me deixa muito mais feliz, né? Que são os meus projetos sociais, que é muito mais do que medalha, muito mais do que eu até. Isso é uma coisa muito maior em mim, né? Mas com certeza a gente vê um aluno, né? Hoje eu estou um pouco afastado das competições, né? A gente vai chegar nesse assunto ainda, de estar colocando os atletas para participar de competição, porque a gente teve alguns contratempos na minha trajetória, né? Mas a gente devagar já estamos voltando, já estamos aí se reorganizando novamente, né? Mas me deixa muito feliz realmente ver um atleta subir no pódio, estar com medalha, mas como eu te disse, eu tenho uma outra coisa que eu acho muito mais importante do que isso tudo, né? Que é a minha questão do meu trabalho social que eu comecei em 2001. Esse trabalho social que você fala é com o pessoal da população de baixa renda? Como é que é? Como é que Isso, João. seria Então, esse tem até um nosso amigo em comum, que é o Alexandre Pina, que grande já Pina? foi seu aluno também no Sim. teatro, né? Pina tem um episódio com a gente aqui agora, um grande Então, nutricionista aí, ó. exatamente, grande nutricionista, né? Que eu tenho muito orgulho, né? Não só do Pina, né? Como outros garotos, né? Hoje também tem um que é gerente da academia da doutora Lúcia, que é o Rodrigo. Eu tenho outro que é o Maikin, não sei se chegou a conhecer o Maikin. O Maikin, ele, um garoto que era muito hiper esforçado. O Maikin saía da cidade nova a pé, parava lá no Faetec a pé todos os dias. Hoje esse garoto tem 2 faculdades, mora em Rio das Ostras, está muito bem sucedido. Então, sabe, isso Só para a gente situar o pessoal que está ouvindo, que está assistindo a gente, a Faitec era no Parque de Exposições. parte de exposição. Então são quantos quilômetros? Cara, uns 8 quilômetros, 7 né? quilômetros a 8 quilômetros, a pé, a Isso. pé. Então, para você ver o esforço do menino. Ele colocava um fonezinho no ouvido e partia, né? Só ia ouvindo. Então, o que acontece? O Pina, eu vou falar, né? Eu, João, comecei a dar aula em 2000, correto? Podemos falar do projeto? Pode, claro. Tá. Comecei a dar aula em PADA em 2000. Pelas minhas dificuldades de criança, de querer fazer a arte marcial e não ter condições financeiras naquela época de fazer, de poder pagar, quando eu cheguei numa posição de poder dar aula, eu pensei em muitas crianças como eu. Falei, quantas crianças como eu que às vezes quer poder fazer e não pode fazer, que não tem condição financeira. Então, Deus deu uma clareada na minha cabeça, né? Me deu instruções e eu falei, eu vou fazer uma apresentação na Cidade Nova, que é um bairro, né, que você sabe, né, com dificuldades, e vou tentar dar aula para aquelas crianças lá sem cobrar nada, para ajudar eles, né? Então fui para a Cidade Nova, na época foi até o Pina outro dia que me lembrou, tinha uma senhora que chamava Bárbara, eu acho que ela fazia parte da saúde, Bárbara, ela é mãe da Letícia, eu acho que a filha dela até trabalha na Pio 12 hoje. E eu nem lembrava da Bárbara, quem me lembrou foi até o Alexandre Pina, né? Eu falei, Pina, eu comecei o projeto, foi 2000? Não, professor, foi em 2001. 2001 eu lembro perfeitamente, foi 2001. Eu fui na Cidade Nova, fiz uma apresentação de jiu-jitsu com alguns alunos meus da minha academia, e ali eu consegui juntar um número de crianças, eu acho que era 15 crianças mais ou menos, e eu dei bolsa para essas crianças na minha academia, porque eu não tinha como, não tinha um tatame para dar aula naquela região lá em cima, né? E aí vinha o Pina, vinha o Rodrigo. Outro dia encontrei a Monique, alô Monique, né? Hoje ela trabalha naquela clínica de fisioterapia, né? Ali perto da Santa Mônica, ela é lá da Cidade Nova, da 17. O Rodrigo, negou umas crianças, eram 15 crianças mais ou menos, né? Que eles vinham fazer aula na minha academia aqui. E eu, a partir daquela data de 2000, eu comecei a sonhar em ter um tatame. Né? O meu sonho era poder levar o tatame lá para a Cidade Nova para poder atender mais crianças naquela região. Né? E
comecei, quando foi em 2004, aconteceu esse sonho, foi realizado esse sonho, né? Quero também agradecer, né, o Sr. Juarez Souza. Eu quero interromper essa entrevista para fazer uma pequena nota sobre a citação e o agradecimento do Jander ao senhor Juarez Souza. Esse episódio foi gravado em uma data anterior ao dia 13 de maio de 2024, dia em que, infelizmente, o senhor Juarez Souza partiu para o plano celeste. Então fica a fala do Jander no episódio para manter o agradecimento e deixar registrado, e também como uma forma de homenagem ao senhor Juarez Souza. Obrigado. Pessoa assim, extremamente de um coração excelente, o Juarez Souza. Naquela época ele era vereador, e eu assim tentei pedir alguns apoios ao comércio, de me ajudar a comprar o tatame, mas eu não estava conseguindo, né? Porque eu trabalhava, não tinha muito tempo de correr, então não conseguia, né? E um valor naquela época era R$4.000, um tatame lá em 2001, em 2004, 2003 para 2004, né? E o Sr. Juarez me deu esse tatame. Fui no pastor Sebastião Martins da primeira igreja, da Igreja Assembleia de Deus. Grande pastor Sebastião Martins. Sebastião Martins. Estive até com ele batendo papo a semana passada também agora. E falei, Sebastião, eu tenho um sonho, tá? Eu já dou aula para crianças na minha academia e eu queria atender as crianças da Cidade Nova. Eu consegui um tatame, só que eu não tenho um espaço. Eu preciso de uma cobertura e preciso de um banheiro. E eu olhei lá que o senhor tem esse espaço lá na Cidade Nova. O senhor não poderia deixar eu dar aula para essas crianças? Então, assim, o senhor Sebastião, ele viu a importância, viu que era, né? Que isso ajuda a comunidade também, deixou eu dar aula lá. Então, João, eu vou falar para você, João, que mais ou menos com 2 meses que eu estava lá, eu devia estar com quase 200 crianças. Olha só, tá? Que beleza. Eu, naquela época, eu estava com 22 anos, estava bem novo naquela época, 22 para 23 anos, né? E eu ainda também não era ainda um formado, ainda não era um faixa preta, mas eu falo que Deus sempre tomou conta de mim, sempre me abençoou demais, tá? Eu falo isso, João, porque eu peguei muitas crianças e levava às vezes por Rio sem pegar uma assinatura do pai para competir. As crianças voltavam todas cheias de medalha. Então Deus sempre me protegeu muito. Isso é o que? O meu coração de querer fazer o bem. Então, assim, chegou ali um certo ponto, João, que deu tanta criança que o Sr. Sebastião ele me pediu espaço da igreja que ele estava precisando. E eu me mudei, naquele mesmo ano de 2004, eu mudei para o CIEP 266 através do professor Messias, né? Messias já hoje, né, falecido, né? Uma pessoa também de um coração muito bom, me ajudou naquela época lá no CIEP, a entrar no CIEP, e no CIEP praticamente estou até hoje com esse trabalho, né? Então, assim, eu nem sei te dizer... Ainda tem lá o projeto? O projeto está funcionando. Hoje a gente está com a média de 150 crianças lá. Né? Que maravilha. Recebi um apoio, quero até agradecer aqui o Sicredi, quero agradecer também a Mila Computadores, quero agradecer a Oral Dente agora, que foi pessoas que eu nem pedi nada, mas o Sicredi ali me doou umas camisas, o Fábio da Mila me doou mais umas camisas, bacana. A Oral Dente, e eu não pedi isso, eles me deram, né? Sabe do meu projeto, Jander, eu vou te dar uma ajuda lá, o que você precisa? Eu falei, eu acho que umas camisas agora, pelo menos pra gente começar, né? Eu acho que ajuda, né? E na glória de Deus tá aí agora para chegar também assim, né? Um tatame agora, né? Porque o tatame, quase 20 anos, já se foi há muito tempo, né? Hoje eu estou com esse projeto dando aula de Muay Thai lá no CIEP, porque o Muay Thai pode ser no chão, não precisa de tanto equipamento. O Jiu-Jitsu já precisa do tatame, né? Precisa dos kimonos também. O Muay Thai a gente consegue com a própria roupa que a gente tem e só com espaço, né? Então não requer muito material. Mas aí eu comecei esse trabalho e passou muitas e muitas crianças, né, cara? Infelizmente, eu perdi algumas dessas crianças, né, para as drogas, né? Tem outros que ainda estão aí, mas enfim, a gente tenta ajudar. O nosso coração é para tentar fazer o bem, para tentar dar um caminho diferente para aquelas crianças. Não se trata de medalha, tá? Não se trata de luta, se trata da pessoa, se trata da gente dar uma oportunidade melhor para aquele ser humano. Nós que temos hoje uma formação, que viemos de uma situação de dificuldade e conseguimos chegar, não vou falar que eu ainda me considero que eu não cheguei em lugar nenhum, mas eu tenho uma faculdade, já tenho trabalhos fora do Brasil, como aqui nessa região toda, então eu me sinto no dever de falar, de hoje ajudar e falar, estuda, trabalha, tenha humildade, que você vai vencer também. Quero
Jander, aproveitando que você fala sobre essa questão do projeto social, né? E realmente é difícil de se salvar todo mundo, mas dentro de um projeto social você tem muitas oportunidades. Você já deu exemplos aqui de pessoas hoje, o Pina, por exemplo, que já está lá, nutricionista, Rodrigo, que já é professor de educação física. Então você tem outras coisas bacanas, outras pessoas que estão, né, que podiam estar em outros caminhos ruins também. E existe um mito muito grande que as pessoas às vezes temem que o filho vá aprender uma arte marcial porque ele vai se tornar uma pessoa violenta, né? Que ele vai se tornar agressivo porque ele vai começar a fazer isso e aquilo. E quando na verdade a gente sabe, você sabe, essas pessoas não sabem, eu queria que você falasse disso, é exatamente o contrário, né? A arte marcial ela traz a criança para a disciplina, ela traz o adulto para dentro de uma disciplina. Né? Então, João, vou voltar aqui ao tempo para te dizer quando uma das ideias, né? Primeira, quando eu pensei em montar o trabalho social com as crianças da Cidade Nova, meu primeiro pensamento foi, na verdade, da oportunidade deles poderem fazer um esporte porque eles não tinham condição. Sabe que a dificuldade da Cidade Nova é grande, tá? Depois de um tempo que eu comecei já a trabalhar com um projeto social, e naqueles anos ali, naqueles meados de ano de 2001, 2002, aliás, em 98, 97, o jiu-jitsu começou a explodir muito no mundo, e ao mesmo tempo, né, veio um lado ruim da arte marcial, do jiu-jitsu principalmente, que tinha as gangues dos pit boys, né, que eles saíam nas noites do Rio de Janeiro para brigar, para bater, né? E isso aconteceu, né? E era uma coisa horrível, né? Então, eu quando comecei a dar aula em Pádua, às vezes quando eu falava com o pai, leva lá teu filho para colocar lá no jiu-jitsu, aí alguns pais falavam, não, isso aí é luta de cachorro, isso aí é luta de pitbull, e que não sei o que, meu filho vai ficar violento com isso, e eu falava, não tem nada disso não, mas era tão ruim porque eu tinha que, na verdade, defender uma tese, mas uma tese complicada, porque estava acontecendo na televisão outras situações, que os lutadores de jiu-jitsu estavam agredindo realmente outras pessoas, né? Então eu, né, ficava meio confuso, cara, como é que eu vou, né, ter aluno se na verdade está a televisão falando sobre que o jiu-jitsu é violento, né? Então o que que eu fiz? A Igreja Católica na época, né, na época era o padre Maxwell que estava, né, e eles me convidaram para apresentar o meu projeto nas festas de Santo Antônio. Eu aproveitei essa oportunidade com tudo. Falei, não é isso aí que eu preciso, né? Veio aquela luz, né? Vou levar essas crianças todas para lá, colocar para competir lá, para poder, né, lutar lá. E os pais veem que não tem nada disso. Que a arte marcial seja qualquer um, que se ela for ensinada por pessoas de bem, de bom caráter, os seus filhos serão pessoas boas. Tem aquele lado negativo. Se eu for um professor muito ruim, também vou levar o filho da pessoa para um lado ruim, porque isso também acontecia lá atrás também. Isso é fato, né? Mas eu aproveitei todo esse momento, né, daquelas questões na televisão e ao mesmo tempo aqui em Pádua, começando numa cidade de interior jiu-jitsu, onde que o Jornal Nacional falava que os lutadores eram agressivos, que batia, que machucava, quebrava braço. Eu falei, cara, eu vou aproveitar esse momento. Então, eu levava as crianças para a frente da igreja ali, na festa de Santo Antônio, fazia uma apresentação, falava da importância mesmo da arte marcial como defesa pessoal, contra o bullying também, né? Então, assim, eu aproveitei e isso aí encaixou perfeitamente, porque os pais começaram a ver que não tinha nada a ver aquilo que eles viam lá, que dependia muito era do professor. Então, eu acabei ganhando muitos alunos naquelas apresentações, os pais depois começaram a me procurar, e comecei a ter muito aluno na minha academia também naquela época também, né? Então eu consegui reverter esse quadro ruim, né? Então, de forma alguma, a arte marcial, aquela criança que ela é muito explosiva, a arte marcial ela acalma ela, tá? E aquela criança às vezes que é muito fechadinha, ela acaba ficando desinibida. Por quê? Ela convive num ambiente que ela precisa do outro, então ela precisa de comunicação. E ela acaba entrando naquela brincadeira e quando vê, eu já tive relatos, não sei se você lembra do Rodolfo. Rodolfo era um aluno meu da igreja católica ali, ele era até
ele fazia a parte de ajudar o padre no altar. Você lembra do Rodolfo? Sim, sim. O Rodolfo era um garoto na época, eu lembro que ele, quando começou a treinar, muito fechado, muito fechado. E o Rodolfo chegou a um certo ponto lá na academia, que até os alunos, não, o Rodolfo tá rindo, o Rodolfo tá brincando. E ele acabou. Franzino. Franzino começou a ficar mais solto, brincando, entrando na brincadeira. Então, assim, não é muito que hoje, quem não tem o conhecimento, né? E eu até não posso julgar essas pessoas, né? De achar, não, porque tem pessoas que, não, Sim, mas minha criança, se o meu filho já é bravo, se ele fazer luta, ele vai ficar mais bravo ainda. Não, a luta é calma, porque existe disciplina. Porque se ele não tiver, primeiro que assim, tanto as crianças dos meus projetos sociais quanto dentro da academia, eles têm que ter bom comportamento. Não é só as crianças de lá, não. É tanto, João, que eu fico pensando hoje, tem 21 anos que eu faço trabalho social dentro de Pádua. Tá? 21 anos, tá? E através dos meus projetos, surgiram outros projetos. Aqui dentro de Pádua também, surgiu outros projetos. Então, nesse tempo todo, eu passei um período muito grande no CIEP, que eu nunca tive uma reclamação da escola. Você sabe que é a comunidade da Cidade Nova, né? Aos olhos de outras pessoas, as crianças é mais bagunceira, que não sei o quê. Já tem esse preconceito da sociedade. Então, cara, eu reverti isso totalmente, porque a criança que fazia aula lá no CIEP, se ela brigasse, ela estava fora do projeto. Para ela estar no meu projeto, porque eu dava camisa, eu dava kimono, e para ela estar ali ganhando esses benefícios, ela tinha que ter bom comportamento na sala de aula, no projeto, em casa, tá? E ela ganhava as coisas para isso. Ela ganhava o kimono, ganhava camisa. Muitas das vezes, você não lembra, não sei se você lembra, a Ana Oliva me ajudava. Ana Oliva me ajudava a fazer uns almoços lá para as crianças. Eu queria fazer um almoço para aquelas crianças. 2 meses a gente fazia um almoço espetacular para as famílias, né? Para tentar trazer as famílias para perto, para eles poderem ver ali a importância do trabalho. Então, assim, as crianças tinham muitos benefícios. Então, assim, no tempo todo, eu nunca tive uma criança agressiva. E o bom, que ali no CIEP, naquela região, todos eles, uma média ali de 150 alunos, 200 alunos, tinha período ali que eu dava aula no projeto de 5 da tarde até 10 horas da noite. Era 4, 5 turmas, que eu dava de hora em hora para aquelas crianças. E eles vigiavam o outro. Eu falo, eu quero que vocês me falem quem que brigou lá na escola, quem que empurrou. Então chegava no outro dia de aula, professor. Então eles não brigavam, eles mesmos vigiavam, eles mesmos se policiavam. E quer dizer, então se não tem essa história da criança fazer luta, dela ficar violenta, não. Ao contrário, a arte marcial, ela tem uma disciplina muito rígida. E a criança, ela tem que estar andando na linha para ela poder estar participando. Isso não só lá. Eu tenho um histórico dentro de Pádua, de academia, tem 24 anos. Eu acho que você nunca ouviu falar que um aluno meu agrediu ou bateu em alguém. Não. Que eu me lembro, eu não tenho nenhum caso que chegou na polícia, que nada disso, né? Porque sempre que vocês querem brigar, briga aqui dentro. Aqui tem luva, tem capacete, a briga aqui dentro, lá na rua não. E é muito bacana observar isso, que tem um impacto social, né? Tem um impacto da saúde do próprio indivíduo ali. Com certeza. Tem o impacto da inspiração que ele causa nas pessoas que estão em volta dele, né? Ele leva o coleguinha para ir participar. Sim. Também. Tem o impacto da disciplina, que ele aprende a ter um autocontrole, né? E da questão da autoconfiança, da segurança. Isso, né? Isso é fantástico. Né? É fantástico, porque assim, é engraçado que tem, né, agora, depois de anos e anos, né, muitos pais levam, e pais já relataram comigo, Jander, meu filho ele sofria bullying na escola, hoje já não sofre mais. Por quê? A criança ela começa a fazer arte marcial, não é que ela vai ficar agressiva na escola, mas o coleguinha, eu mesmo me lembro, quando eu era pequeno na escola, eu não brigava, mas eu tinha um medo danado, mas quando tinha lá um garoto na escola que ele fazia algum tipo de luta, eu era uma criança boa, mas eu tinha medo daquele, tá? Tinha medo daquele que sabia lutar. Então, isso, hoje, quando uma criança entra na escola, que o outro sabe arte marcial, ele respeita. E aquele que faz arte marcial, ele respeita mais ainda o outro. Porque ele sabe que não pode brigar, que aqui é uma defesa, mas o outro respeita ele, seja o maior, seja o menor, principalmente o jiu-jitsu hoje, você pega um garoto de 15 anos, ele finaliza um homem aí de 30, 40 anos, porque, né, são as técnicas desenvolvidas ao longo dos anos dele, de treinamento dele, possibilitam. O jiu-jitsu é uma arte marcial que ela possibilita um indivíduo fisicamente mais fraco, menor, vencer um muito maior e mais forte. Porque o quê? É mínimo de força com máximo de eficiência. Usa, muitas vezes, a força do próprio oponente. Caramba, então tem só benefício. Então, para você que tinha essa dúvida, que tinha esse receio, esse medo,
né, já está aí esclarecido com a palavra aqui de uma pessoa mais que especialista na área. A gente falou um pouco, mas não falou bastante, né? Falou para o pessoal ter uma ideia da questão do projeto e da importância também, né? Da luta na vida das crianças, na vida das pessoas de um modo geral. Mas você tem projetos que vão além do tatame, né? Que vão além da luta do jiu-jitsu, né? Você tem outros projetos sociais que englobam dança, englobam adultos, englobam outras atividades. Eu queria que você falasse também um pouco desses outros projetos também e do impacto deles na comunidade da cidade. Então, João, começou tudo, né, pelo primeiro projeto, trazendo criança de cidade nova, enfim. E ao longo dos anos, né, que são 21 anos, eu fui me aperfeiçoando e comecei a ver outras necessidades, de dar outras oportunidades. Eu tinha um projeto de luta, eu tinha meninas que faziam também, mas não eram nem todas as meninas que faziam. Então, depois de um certo tempo, eu quis, né, criar um projeto de balé para as meninas, né? Depois eu quis criar um projeto de futebol, mas eu não era jogador de futebol, né? Mas eu tinha um grande amigo meu, que era o professor Viana, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme por ele, e ele tinha um projeto ali, ainda tem hoje, ele trabalha com Viana é um cara como eu, que independente de apoio ou não, ele sempre vai continuar o trabalho dele, né? O Viana tinha lá, com as dificuldades lá no campo ali naquele campo do Americano, americano ali no São Félix? No São Félix, isso. É americano que falava, né? Então ali o campo hoje do São Félix, ali, São Félix do Gabri. E o Viana tinha um trabalho lá com as crianças como eu. Então o Viana é uma pessoa que eu tenho um enorme carinho por ele, né? E na época eu me aproximei dele e ele comentou comigo que estava com as dificuldades no campo, que a trave do campo tinha caído e tal. E eu comecei a dar um apoio ali, né? Porque eu tinha, né, um dos grandes parceiros meu foi o Plano SAF, através do dono do Plano SAF, que é o Márcio de Friburgo, né? Uhum. E aqui em Pado o gerente era o Cleto, que me conhecia também bastante, né? Então eles me deram um apoio assim bem significativo, um apoio importante, né? E com esse apoio que eles me deram, eu fiz muitas coisas. Ajudei o Viana, coloquei a trave no campo, dei uniforme lá para as crianças na época, comprei material, Viana viajava, eu ajudava financeiramente o Viana em uma viagem ou outra para ele levar as crianças para competir. Então eu tinha o Viana ali como uma extensão dos meus projetos também. Depois eu criei um projeto de balé para as meninas em Monte Alegre, um projeto de Muay Thai particular em Monte Alegre. E quer dizer, eu já tinha ali mais ou menos o que eu queria. Criei um projeto que também vai voltar agora na Rua São João Batista ali, para atender as crianças de São João Batista, que eu vejo que é importante ajudar na formação das crianças, dar uma oportunidade. E ali tem famílias ali na São João Batista que realmente não tem condição. Então, eu vou voltar com esse projeto também, né? Então, naquela época, eu montei um projeto de balé em Monte Alegre, atendendo uma média de 50 meninas, onde eu comprei todo o uniforme. A professora, na época de balé, eu pagava ela para ir lá dar aula, né? Que hoje se tornou minha esposa, na época era minha namorada, mas era namorada, mas ela não tinha que fazer nada de graça para mim. Então, separado. Então, e aí naquela época eu tive um apoio bacana do Plano SAF, que eu consegui fazer muitas coisas. E depois que eu tinha esse projeto todo com criança, eu pensei nas famílias. Eu falei, cara, eu quero criar um projeto para famílias, né? Atendendo as pessoas mais idosas com os familiares. Eu criei um projeto chamado Best Life. Agradeço, lembrando que também eu sou Jerônimo da Cipel, que foi uma das pessoas que me ajudou naquele momento junto com o Plano SAF. O senhor Jerônimo me cedeu uma casa dele aqui no centro, em cima da relojoaria Bacelo, para ser o nosso centro social do Best Life, né? Ele não me cobrava aluguel. E esse projeto foi um projeto elaborado por mim através de palestras educativas. Então, era palestras voltadas para sanar as principais dúvidas da comunidade ali, né, carente. Então, nessas palestras, eu tinha assuntos que abordavam sobre doenças, sobre drogas, sobre alimentação, sobre direito do cidadão. Então, eu criei um cronograma de 12 palestras, né, mensal. Uhum. Então, todo mês, eu levava um palestrante diferente. E aí, eu saí aqui na rua pedindo ajuda, né,
os mercados, ou os amigos, né? Açúcar, pó, leite, fubá, e eu levava para a comunidade. A comunidade preparava um café para a gente da tarde. Eu levava o palestrante, fazia aquela reunião, uma média de 250 pessoas, né? Muito bacana, tá? Isso está aí nas minhas redes sociais, falando desses projetos. E quando acabava aquela palestra, a gente fazia uma oração, sempre Deus em primeiro lugar, e tomava um café maravilhosamente com aquela comunidade, preparado por eles mesmos, né? Então, é assim, na história de Pádua, João, assim, cara, difícil, né? Eu estou longe aqui de falar que eu fiz grandes coisas, mas eu não consegui ver ainda projetos bem elaborados, bem organizados, como esses projetos que eu fiz para ajudar. E Monte Alegre, que eu criei em Monte Alegre, e criei outro em São Pedro de Alcântara, né? E assim, eu nunca vi, e Monte Alegre, depois que parou esse projeto, eu acho que também nunca viu nada parecido com isso lá, nem em Monte Alegre, nem em São Pedro, né? O terceiro projeto seria criado dentro de Pádua. Eu consegui uma quadra poliesportiva. Essa quadra poliesportiva seria para ser construída no governo Josias, no Campo Alegre, perto onde eu e você moramos, tá? O Josias, na época, falou que não ia poder colocar aquela quadra lá, porque ele teria um projeto de um CRAS naquele lugar, que esse CRAS, na verdade, nunca foi construído, e acabou levando a minha quadra para Baltazar. Tá? Essa quadra hoje está em Baltazar, ajudando muito aquela comunidade lá. Tá? Hoje eles usam para festas, evento esportivo, igreja também. Já fiquei sabendo também que já utilizou em algum período também o espaço daquela, então ajuda muito aquela comunidade. Mas essa quadra, de fato, ela era para ser construída lá no Campo Alegre, para atender o quê? Esses projetos meus com crianças, que hoje é no CIEP, e também o terceiro projeto que seria criado do Best Life lá na Cidade Nova para aquela comunidade. Esses projetos, eles tinham alguma ONG? Como é que era? Era tu mesmo. Era Deus e eu e os parceiros, tá? Não cheguei, agora eu estou até para criar essa ONG, essa associação, eu vou estar criando, para estar colocando isso mais organizado, até mesmo para tentar tirar... Porque eu vou dizer assim que... O que as pessoas falam, né? Tem que criar associação ou ONG para ter apoio de empresa. Mas a empresa, quando ela quer te ajudar, ela vai te ajudar de qualquer forma. Então, eu sempre fui ajudado. Então, sabe, eu fazia. Exemplos aí de empresários que te ajudaram de ter vários momentos, independente de ter associação, conhecendo o seu trabalho. Reconhecer meu trabalho e acreditar. Exemplo foi o Plano SAF, foi a Cipel, né, o Sou Jerônimo, né, e várias outras empresas, né, a Copapa também, enfim. Você está ouvindo o PáduaCast, um patrocínio do supermercado Super Paduano e Mila Internet Fibra Ótica. Esse é o episódio 17 do PáduaCast. Para você que está acompanhando, eu estou conversando aqui com o Jander Tim, um cara cheio de história, cheio de luta, e luta das boas, né, com um impacto muito grande na comunidade aqui através das artes marciais. Ô Jander, você é filiado às instituições do Jiu-Jitsu? Quais que são essas entidades? Então, hoje nós temos assim, duas referências no Brasil, que é a federação, a primeira, que é a Federação Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro, que é a FJJ Rio, da qual eu sou delegado dessa federação, nomeado pelo grão-mestre Robson Grace, né? Tive essa honra, né? Hoje o grão-mestre ele veio a falecer, né? Foi o ano passado. Tivemos uma perda muito grande, que era uma pessoa extraordinária, onde eu tive a honra de conhecer e ser nomeado por ele delegado do Estado do Rio, né? Do Jiu-Jitsu, né? A minha função, na verdade, é ser delegado, na verdade, é fiscalizar as academias e tal, mas coisas que eu nem faço, né? Eu acho, né? E, enquanto a gente está vendo que as coisas estão dando certo, então deixa. Se começar a ter bagunça, a gente tenta chegar. E sou federado à Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, né? Que é o órgão máximo dentro do Brasil,
e a IBJJF, que é internacional. Então, essas aí, dentro do jiu-jitsu, são as mais importantes, né? Hoje existem várias e várias federações, como o CBJJO, tem várias outras aí que, né, que assim, não vou conseguir lembrar de todas, né? Mas as principais eu sou legalizado dentro delas. Bacana, cara. Isso é importante, né? É, porque é um reconhecimento profissional. Com certeza. E falando nisso, tem uma coisa, um evento, né, que a gente está falando das coisas que você realizou, dos projetos. Tem um evento aqui que foi o GP Brasil, que você trouxe para Pádua. Como é que foi realizar um evento daquele porte? Quantas pessoas envolvidas? Você tem ideia disso? Tem esses números? João, o GP do Brasil, o que acontece? Eu fui criador desse GP do Brasil, né? Eu sou o criador dele, né? Eu tinha na época outras propostas para fazer ele em outro lugar. Mas eu resolvi começar ele em Pádua. Você começou. Peraí, só para a gente entender. Você criou o Grande Prêmio. O GP do Brasil eu que criei. Caramba! Esse GP do Brasil ele foi criado por mim. Tá? A ideia dele realmente é rodar o Brasil, fazer em outros estados. Né? Eu comecei em 2018 fazendo ele no IFE. Foi lá em cima, não sei se você lembra. A primeira edição dele ficou muito bacana, tá? Teve um número bem significante de atletas. Na época, eu acho que foi quase 450 atletas, né? Da região, do estado, né? Veio de outros estados também. Na segunda edição, em 2019, ele ganhou uma força maior, né? Então, eu fiz algo mais organizado, né? Com a visão estética do evento mais bonita, né? Tive apoio do Cicobi na época, né? A Copapa foi um dos patrocinadores muito importante para mim nas duas edições. Eu sempre falei que sou Fernando Pinheiro, que o evento começava por ele, pela Copapa, e depois eu consegui trazer o Cicobi também para dentro desse evento, né? E fiz um evento muito bacana, né? E aí, para esse evento, teve também a presença de uma mídia importante, né? Dentro do pessoal da luta, né? Que é uma revista muito reconhecida. Qual é o nome da revista? Veio a revista Tatame, né? A revista Tatame ela é uma referência para a gente da luta, né? Ela cobre o Brasil inteiro praticamente, né? Quem hoje faz jiu-jitsu, né? Ela cobre mais o jiu-jitsu, né? Então, assim, é uma referência pra gente. Então, essa revista, ela vem em Pádua, ela acompanhou o evento, fez entrevista, e eu fiquei muito feliz, né? Porque é uma revista de renome e ela, né? O entrevistador, ele falou comigo, foi Jander, eu vou ser muito sincero para você, dentro do estado do Rio de Janeiro, eu não vi um evento, né, de interior tão bem organizado quanto esse GP do Brasil. Quer dizer, esse evento ele tem uma grande... a gente consegue perceber nele que ele vai ter um crescimento muito grande, né, porque você começa tão pequenininho e já tão grande com esse evento, né? Um evento que teve quase 650 atletas inscritos, premiação em todas as categorias, né? E, quer dizer, foi um evento que foi de benefício realmente para os atletas e professores. Então, fiquei muito feliz, né, de ter esse feedback aí, né, desse repórter, né. Então, a gente pode esperar agora para... eu tenho agora, né, a gente tem aí, então, em conversa, né, o ano passado, né, eu tive com o prefeito falando do evento, só que eu estava, né, voltando de Portugal, as coisas ainda eu tinha que ainda organizar a minha família, enfim, então eu não estava com cabeça naquele momento para organizar o evento, né? Mas o prefeito, ele falou que esse ano agora de 2024 ele vai estar junto, ele até me sugeriu, eu acabei até criando, né? Aliás, fui nele pedir para colocar o evento no calendário, porque as duas edições passadas eu não tive apoio da prefeitura. E a alegação da prefeitura de não apoiar o evento, porque o evento não fazia parte do calendário municipal. E hoje o evento, né, através do prefeito, que deu esse apoio para a gente, ele hoje faz parte do calendário municipal. Então, hoje, a prefeitura pode não apoiar, mas ele está dentro do calendário e pode ser apoiado pela prefeitura. Beleza. E para você que é empresário, né, que já quer se antecipar aí e patrocinar um evento de grande porte aí, já pode procurar. Sim, né, tivemos aí grandes empresas, a Copapa foi um dos grandes parceiros nas duas primeiras edições, né? Eu até falei isso já umas duas vezes com o senhor Fernando Pinheiro, né? Que o evento sempre começou ali pela Copapa. A Copapa dá o primeiro passo. Aí a Copapa ajudou, a gente começa, né, a acreditar no evento e correr atrás de outros patrocinadores, né? Porque são medalhas, a estrutura do evento, né? Existe uma equipe
que trabalha dentro do evento, que ela precisa ser paga. Então a gente começa a buscar outros recursos, outros patrocinadores para poder nos ajudar. E já fica aí como nosso amigo, você patrocinador, né, que quiser apoiar esse evento, né, o Cicobi foi um que nos ajudou bastante, a Copapa nos 2 eventos, e agora na 3ª edição eu espero novos patrocinadores aí que possa acreditar nesse evento que deu tão certo dentro do nosso município, que gera, né, o turismo também, além do esporte, né, que na verdade o primeiro foco é o esporte, mas ele gera o turismo, porque uma vez que ele traz as pessoas de outra cidade, outro estado para vir participar do evento, ele acaba gerando aí o turismo, né, e as pessoas gastam aqui dentro do nosso município, né, eles dormem em hotel, eles comem, bebem, né, e é isso. Então fomenta também a economia, né, Com certeza, do município. Você como empreendedor, Jander, você, além de empreender em vários projetos sociais, empreender na academia, no esporte, você fez um empreendimento que foi sobre turismo ecológico. Queria que você falasse um pouco dessa experiência, como é que foi isso e como é que surgiu essa ideia. Então, os trilheiros do Noroeste Fluminense, né, como que ele surgiu? Ali naquele período da pandemia de 2020, né, começando ali a pandemia, e assim, dentro da academia fechada, poucos alunos, aí um dos meus alunos me fez um desafio, né, vamos subir a Serra de Frecheiras? Aí eu brinquei com ele, falei, eu subir morro, tá doido? Não, você tá com medo, você não vai aguentar, porque, né, é uma serra desafiadora, 1.080 metros de altitude, tem ali seus pontos ali, que você tem pontos que você tem que andar de 4, tem pontos que você tem que descer, se descendo a serra você tem que descer rastejando de bunda, né, para quem não conhece, né. Então eu aceitei o desafio e, enfim, fomos fazer essa aventura. Convidei ali, né, foi mais ou menos 18 alunos na época, e desses 18 alunos, eu acho que foi 11 conseguiu, né, alcançar lá o cume, né, o ponto máximo lá, o ponto mais alto lá da Serra de Frecheiras, né. E, enfim, e naquela volta eu percebi que muitas pessoas ficou para trás, que foi até uma orientação minha, quem não conseguir cansar, volta, tá? E ficou aquele pessoal para trás, eu fiquei preocupado com essa situação, né? Lá em cima, cadê o pessoal? Será que passou mal? O que houve, né? Enfim, mas graças a Deus deu tudo certo, as pessoas só simplesmente, né, começou a doer as pernas, desistiu, olhava para cima, só via o céu, enfim, desistiram. E na minha descida eu fui descendo e fazendo uma reflexão daquele trajeto, dos pontos de perigo também, porque tinha pontos ali que se a pessoa escorregar, desce rolando ali, entendeu? Tem pontos críticos sim, né? Então eu falei, eu vou montar algo organizado e vou cobrar. E depois, né, da descida, aí comecei a conversar com uma daquelas pessoas que foram e tal. Aí alguns, você é maluco? Quem vai pagar para subir morro? Eu falei, não, tem. Rio de Janeiro existe trilhas, pessoas aqui em Teresópolis, na região, né? Aqui o nosso interior que não está acostumado, né? As pessoas, é normal para subir morro, descer morro, algumas pessoas, né? Atrás de bois, alguma coisa nessa situação, né? Mas tem esse nicho também, né? E aí o que aconteceu? Eu fui e criei, né, a operadora de turismo Noroeste Fluminense. Foi a primeira agência de turismo, né, local aqui de Santo Antônio de Pádua e da região. Num raio de 100 km não existe outra, tá? Porque quando eu comecei, procurei informações e os lugares que tinham algo parecido era Teresópolis, Petrópolis, né? A região mais próxima, né? Mas no raio de 100 km não. E aí montei, criei um Instagram, comecei, né? Eu sou muito bom de foto, né? Não sou nenhum fotógrafo profissional, né? Mas a vida até do jiu-jitsu, né? 24 anos aí com esporte e sempre fazendo foto dos atletas em pódio, né? E a gente acaba pegando, né, um manejo com a coisa. E aí eu comecei a fazer muitas fotos bacanas da área da mata, das cachoeiras, dos pontos mais altos das montanhas, né? E aquilo começou, assim, a região toda começou a assistir aquilo ali. João, para você ter uma ideia, eu acredito que com 4 meses ali, uma hora eu olhei ali o insight ali do Instagram, tinha 45 mil visualizações. Caramba, bacana. Então, assim, em 4 meses, cara, foi um alcance, com 4 meses teve, eu acho, quase 4 mil seguidores, né?
orgânico, de pessoas realmente que estavam interessadas naquele negócio. Eu falei, cara, como que as pessoas gostam da natureza, como as pessoas querem fugir, às vezes, né, da cidade, né? E aquele período de pandemia, aquilo tudo foi propício, aquilo tudo facilitou, porque as pessoas estavam muito presas dentro de casa, não podia sair, e descobriram que tinha essa opção, né? E o contato com a natureza, uma coisa extraordinária. E começaram, todo final de semana eu tinha uma trilha para fazer. Essas trilhas sempre eram organizadas de sábado para domingo. Tínhamos um horário de saída, sempre entre meia-noite às 3 da manhã, era o nosso horário de partida, dependendo da distância, né? Para onde a gente ia fazer essa aventura. E, cara, era uma coisa maravilhosa, né? Eu já calculava o horário de chegar lá no topo mais ou menos 6 horas da manhã para pegar o nascer do sol, né? E aquilo, cara, virou uma febre na região, comecei a atender. Depois foram criadas outras parecidas, né? Mas não fazendo... às vezes quem olhava até igual, mas não com aquele lado profissional da coisa, onde que ali as pessoas me pagavam realmente para poder fazer esse passeio. E eu tinha uma equipe, né, de pessoas preparadas comigo para poder dar o suporte a essas pessoas, né? Eu comecei até a dar uma olhada, analisada em algumas empresas fora de turismo, e normalmente era um guia. E eu ali comecei com 5 pessoas me dando esse apoio, né? Era eu e mais 4 ali, né, na verdade. Dá né? mais segurança. Mais segurança, mais apoio. Então as pessoas tinham a segurança, né, de ir naquele passeio, né? E foi, cara, uma coisa muito bacana. E foi a primeira empresa de turismo e lazer da região. Então, eu comecei a pegar, assim, aprender com isso, né? Nunca fui guia turístico, né? Mas sou formado em educação física, tenho noção de seguranças, o que, né? Então, eu comecei a organizar uma coisa que foi muito bacana, as pessoas gostaram demais. E aí, o que começou a perceber? Eu comecei no período frio, né? Depois chegou o verão, eu falei, cara, eu tenho que continuar fazendo trabalho. Aí eu comecei a visualizar as cachoeiras da região e comecei a levar as pessoas. Então, quando não era montanha, era cachoeira. E as pessoas iam de bem, porque tem muitas pessoas, às vezes, que querem ir em alguns lugares parecidos com esse, mas tem medo. Até juntar 1 mais 2 amigos. A pessoa tem medo de entrar no meio do mato, ir para uma cachoeira, é arriscado, né? Tem até uma cachoeira que ela tem um visual muito bonito, né? Eu até conheci ela, que é aqui a Cachoeira da Cascata, mas ela é muito perigosa aqui em Miracema, né? Na próxima ali a Serra da Ventania, onde teve até acidente com pessoas que realmente, né, perdeu a vida, porque sem experiência nenhuma, né? E uma cachoeira muito íngreme, a pessoa vai atravessar de um lado do outro, escorrega, apoia a mão no outro colega para tentar segurar e acaba descendo os dois, infelizmente. Então as pessoas têm que ter cuidado, não só aqui, mas como eu já vi em outros lugares. Então eles viram esse trabalho meu, uma coisa muito bem organizada, com segurança, tinha seguro de vida para as pessoas. Me dei muito bem, foi tudo muito bom. Só que hoje eu já não consigo fazer mais, devido a minha vida familiar, devido à minha rotina de trabalho, de muitas coisas, mas até hoje tem pessoas que ainda... E aí, quando vai ter trilha? Como é que é? Você parou? Porque o Instagram tá lá, né? As pessoas têm... E continua as pessoas acessando e seguindo, né? E eu nem divulgando tanto eu tenho. É isso aí, também pioneiro em mais um empreendimento desse menino. Bom, eu lembro que desde assim, a primeira vez que eu ouvi falar em jiu-jitsu, né? E sempre foi associado ao seu nome. Então, você é um dos pioneiros aqui, ou você é o pioneiro na região, né, com relação a essa área social? Na verdade, João, o que acontece? O jiu-jitsu ele começou com outros instrutores, né? Mas, assim, eu fui o cara que mais, assim, realmente fundamentei o trabalho com jiu-jitsu, né? O meu histórico até ele mostra isso, né? Com a questão da academia, com a questão de projetos sociais, com essa visão também de fazer o bem, sem ser só academia. E é difícil eu não falar que eu não sou pioneiro, até mesmo pelo trabalho. Formei diversos professores na região, né? Não só dentro da minha cidade, como fora da minha cidade, como fora do país, né? Então eu me considero sim o pioneiro do jiu-jitsu, eu, né? Fui inspirações para muitas outras academias também, que sempre acompanham o meu trabalho. E eu falo, né? Às vezes as pessoas, você tem concorrente? Eu não tenho concorrente, não existe concorrente na minha cabeça. Tá? Eu sou um cara que eu trabalho, fico feliz das pessoas, às vezes,
olhar o meu trabalho e querer fazer igual ou tentar fazer melhor, que isso eu acho que isso faz parte de qualquer negócio, né? Então, mas eu sinto feliz que hoje existe, né, não só projetos sociais inspirados pelos meus, como também algumas academias que sempre olham meu trabalho, professores que às vezes querem fazer parte também do meu negócio, né? Eu fiquei por muitos anos usando o Jander Team, e depois eu acabei criando uma franquia hoje, que é a Ultivision Jiu-Jitsu. E a Ultivision Jiu-Jitsu hoje ela está aí espalhada, não só aqui na região toda, né, como também hoje fora do Brasil, né? Hoje temos, né, um trabalho reconhecido que começou com o Jander, né, lá por volta de 2013, onde que um professor da croata, ele vendo o meu trabalho, seguindo através do Facebook, ele gostou do meu trabalho, não sei, ele gostou da minha pessoa, não sei, ele entrou em contato comigo e falou, professor, eu gostaria de fazer um trabalho usando o teu nome aqui. E eu fiquei assim, mas como assim? Eu não sou nenhum campeão mundial, não sou nenhum, né, tão bom assim, né? E eu falei, cara, mas aí, até perguntei para ele, mas aí não tem outras equipes? Não, aqui tem a Gracie Barra, que são grandes equipes, tá, do Jiu-Jitsu, tem Aliança, tem Checkmate, tem, na época, tinha também o Verdun, que foi um grande campeão do Vale Tudo, de MMA, né? Ele falou, não tem, mas eu não gostaria de usar o nome deles, eu gosto do teu trabalho, eu vejo o teu trabalho, né? Você indo com o pessoal competindo, medalhas e tal. Eu falei, tá tudo bem, então vamos tentar fazer essa parceria aí, né? E ele fez a proposta dele, eu aceitei a proposta dele, e eu comecei a fazer a mentoria dele, né? Porque ele começou realmente o jiu-jitsu comigo, ele veio do judô, e eu comecei a passar todos os tipos de treinamento, como que ele preparava o pessoal dele, os alunos dele para competir, e aquilo foi o que eu fui falando para ele, foi dando certo, foi acontecendo na vida dele. Inclusive lá, ele teve um aluno que foi vice-campeão europeu de jiu-jitsu numa categoria, e terceiro, não, foi vice-campeão absoluto na categoria, absoluto, e foi terceiro colocado na categoria dele. Um dos eventos mais importantes para nós do jiu-jitsu, que é o europeu de jiu-jitsu, né? Todo mundo quer participar do europeu, tem os campeonatos mundiais organizados pela IBJJF, como o europeu também mas o europeu é um evento que quase assim todas as pessoas têm vontade de participar. E ele teve esse êxito lá, né? Teve essa alegria dele lá, desse atleta dele, né? Ter sido bem colocado nessa competição. Então deu muito certo. E depois foi acabando que foi acontecendo outras equipes, né? Aí veio a Suíça, aliás, a Suíça praticamente junto também com a Argentina, que a gente tem um trabalho lá também, o Canadá, a Croácia, que foi, né, foi a primeira, né? Eu comecei a falar da Croácia, e também hoje no Irã, que tem hoje um grande trabalho lá no Irã também. A seleção hoje do Irã de jiu-jitsu, ela está ligada à minha equipe, à minha franquia, né? Eles até todas as postagens deles que eles fazem, eles colocam lá o meu nome, colocam o nome da franquia, né? E eu sou muito feliz, né? Porque isso demonstra, né, o meu trabalho, porque você, às vezes, ser reconhecido dentro do teu país, você tem uma certa dificuldade. Agora, você ser reconhecido fora do teu país é uma coisa bem diferente, tá? E que eu tive a oportunidade, através do jiu-jitsu, de conhecer outros países, como, né? Fui para a Croácia. Chegou aí na Croácia? Croácia, sim. Fui para a Suíça, morei em Portugal, né? A ideia de Portugal, na verdade, era expandir mais as minhas equipes. E eu tive todo esse acesso para poder fazer esse trabalho, mas infelizmente eu senti saudade da minha terra, eu achei que eu estava preparado, mas não estava, né? O emocional, né? A minha mãe aqui, sou filho único, né? E com certeza o meu projeto eu sentia saudade, falei, cara, hoje eu não estou lá mais naquela localidade, que é a Cidade Nova, não estou lá mais ajudando aquelas crianças, né? Então tudo isso eu senti muita saudade, foi o que me trouxe de volta, né? Mas eu me sinto muito feliz, tá? Tem muitas coisas ainda para poder fazer pela frente. Muitas vezes, um pouco mais atrás, né, as concorrências, né, concorrente, né, sempre um ou outro falando, né, enfim, faz parte, né? Mas eu sempre tive um pensamento comigo, né? Enquanto eles, às vezes, a minha concorrência acha que é alguma coisa, eu acho que eu não sou nada. Eu acho que eu não sou nada. Mas com um pouco de trabalho que eu tenho, eu estou bem um pouco mais à frente.
né? Estou bem mais estruturado, falando isso com toda humildade, né? É porque às vezes a gente sofre, né? Quando você tem um comércio, você sofre ataques, né? Então ninguém quer ver você bem, ninguém quer ver você bem sucedido, tá? Às vezes o cara está abraçando teu ombro, mas ele está querendo colher de você para ser melhor que você. Isso faz parte do ser humano, tá? Mas eu sou muito feliz, não me sinto concorrente de ninguém. Eu me sinto, na verdade, uma pessoa que tem um trabalho bacana, pro bem, e eu me sinto feliz de ser motivador dessas pessoas, de olhar para mim e achar que eu sou concorrente deles, que na verdade eu não sou. Eu só tenho uma visão, olhar para frente, fazer o meu trabalho e ajudar as pessoas, só isso. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência que você teve com Portugal, que é um país de primeiro mundo, um país lindo, maravilhoso. Por que você quis ir para Portugal, né? E porque o motivo da sua volta, você já deu uma pincelada, já falou mais ou menos a razão de você ter voltado aí, né? Tem aquela questão de lá eles precisam menos de você do que o pessoal daqui, às vezes os seus projetos sociais. E se vocês têm algum sentimento de frustração, de derrota, porque muitas vezes acontece isso, eu tenho um plano, eu vou lá e depois eu desisto, eu volto, aí você volta decepcionado e você parece que você não voltou assim não, você voltou com mais gás do que antes. E João, então, cara, Portugal, ele começou a surgir o pensamento de ir embora para Portugal, nessa questão que eu já estava com a equipe na Croácia, já estava com ela na Suíça, a parceria do Canadá também sendo feita. E eu tenho um amigo meu, eu já estava com essa visão já tinha um aluno meu indo embora para Portugal, que já estava me chamando há um bom tempo também para poder ir, né? E esse outro amigo meu, que foi até, né, eu trabalhei com ele na política, ele veio aqui em Pádua em 2020, no início de 2022, veio aqui, veio de passeio no Brasil e veio aqui me ver, porque gosta muito de mim, né? Eu tenho um carinho enorme por ele, o Ronaldo. E ele falou, Jander, vamos embora, para tua família vai ser muito melhor, para o teu negócio, né? Eu tô vendo esse trabalho teu aí, cara, eu fico encantado, né? Vendo esse trabalho teu. Pô, você é um cara aqui do interior, não é nenhum campeão, não é nenhum melhor do mundo e já tem esse trabalho reconhecido lá fora. Cara, você pode crescer muito mais. Então, ele pegou, preparou todo o terreno para mim em Portugal, tá? Eu cheguei com a minha família lá já morando, cheguei já com casa imobiliária, com tudo direitinho, né? Então, assim, veio com essa questão minha também daqui, de ir realmente de expandir mais essa questão das franquias. E também aquela outra visão de um país diferente, né? Eu fiquei um pouco decepcionado, né, cara? Eu não posso nem falar isso, né? Mas eu fiquei muito chateado, né, com a questão, né, da questão da pandemia, que atingiu todo mundo, eu não tenho nem esse direito de falar isso, mas eu, por viver só da academia, eu fiquei bem baixo, entendeu? E, quer dizer, aquilo acabou ali me frustrando um pouco aqui no Brasil, né? E eu falei, eu quero ir embora, quero tentar uma outra coisa, né? Enfim, só que aí eu tentei vender a minha academia, não consegui vender a minha academia, mas mesmo assim eu fui. E cheguei em Portugal, cara, eu vou falar que, assim, hoje um jovem indo para Portugal, ele tem tudo para se dar muito bem, ser muito bem sucedido, não tem como dar errado. Tá? Um jovem, se ele se organizar, se planejar, e tem tudo para ter muito sucesso, porque o jovem, ele está em formação, ele está em construção da vida dele. Então ele sai daqui, ele se formou, ele quer ir embora, ele quer construir a vida dele, então ele vai para lá, começa de repente a trabalhar, começa a ficar inspirado pelo trabalho dele, arruma uma namorada, casa, enfim, ele se reconstrói. Mas a gente já um pouco mais velho, com mais experiência, já com família também, que eu levei a minha família, né? Eu falei a minha esposa até um dia, Jane, vai você primeiro e depois nós iremos. Eu falei, não, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Tá? Então eu botei isso como meta e levei todo mundo e fui com todo mundo. E chegou lá, eu comecei, né, vi que o meu crescimento dentro da cidade que eu estava com o jiu-jitsu seria uma coisa muito absurda, tá muito grande, porque eu comecei a perceber os trabalhos dos professores que tinham lá, comparado ao meu, eu vi que eu tinha um trabalho melhor, né?
o meu jeito de fazer o trabalho com jiu-jitsu era melhor do que o deles, né? Porque assim, eles eram aqueles professores que estavam lá na academia dando aula, eu não sei se aquilo lá estava bom para eles, mas eu não via nenhum trabalho de divulgação. Eu comecei até a fazer uma pesquisa num bairro muito grande que eu fui matricular o meu filho, né? E cheguei nesse bairro, vi uma escola lá com o João, sei lá, 2.000 alunos. E aí eu comecei a perguntar aos jovens ali de entre 15 a 17, 18 anos, né, se eles conheciam o jiu-jitsu, né? E eles ficavam assim meio que olhando, aí não, eu conheço o jiu-jitsu, eu vi, tá. E eu falei, mas vocês não têm vontade? Aí eles olharam um pro outro, assim, com um cara assim, né, não sei, né? Eu falei, mas o que vocês fazem de esporte? Eu faço só futebol, né? Futebol, né? Principalmente Portugal, a terra do Cristiano Ronaldo. Inclusive em Portugal eu morava do lado de um prédio do Cristiano Ronaldo, né? Enfim. E aí eu comecei, né? Aí eu comecei a falar com eles do jiu-jitsu. No final da conversa, um dos garotos portugueses virou para mim, onde que é a sua academia? Eu falei, não tenho academia, eu cheguei aqui agora recente, eu estou estudando, estou vendo as possibilidades, e eu queria entender por que não tem jiu-jitsu numa região dessa, né? Por que não tem? E aí, quer dizer, a minha fala para eles, né? Eu falando do jiu-jitsu, eu convenci eles ali a querer conhecer o jiu-jitsu. Uhum. Então, quer dizer, eu falei, cara, eu ia ganhar muito com aquilo ali, né? E lá tem um shopping dentro do centro da cidade que existe uma academia com mais de 2.000 alunos, mas esses alunos não tem nada a ver com luta, né? Tem até o kickbox lá, mas devagar também o trabalho, mas a academia com muito. E por cima assim, que é uma avenida, tem o shopping, e por cima da avenida tem um bairro que eles falam que é só de brasileiro. E a secretária da academia, ela falou comigo uma coisa bem interessante, ela falou assim, professor, aqui a mentalidade dos empresários portugueses, eles gostam de ter uma academia que eles cobram uma mensalidade barata e que essa mensalidade atenda a todas as atividades. Então, eles não têm muito interesse de colocar o jiu-jitsu. Eu sou a secretária, eu acho que seria até interessante, cobraria 50%, daria exemplo, 50% para você, 50% para a academia, mas eles não querem isso, né? Agora, eu vou falar para você, se você aqui do lado do shopping montar uma academia, você vai ficar rico, porque tem muitos brasileiros, tem muitas pessoas que procuram e batem aqui perguntando o jiu-jitsu brasileiro, entendeu? Aí, enfim, eu falei, cara, legal. Mas aí, João, eu comecei ali no meu dia a dia, né? Trabalhei também em Portugal também, cheguei a trabalhar numa empresa lá, era uma empresa de colocar, ela trabalhava para o governo, né? E ela fazia as montagens de quadras poliesportivas para as escolas, né? Uhum. E eu cheguei a trabalhar numa empresa dessa, porque você chega lá, você tem que trabalhar alguma coisa. Eu não consigo chegar já sentando na janela com a academia montada e fazendo. Isso é um tempo, é um processo. Como hoje eu tenho academia, mas o quanto eu comecei a minha academia em 2000, eu só fui começar a viver da academia em 2011. Quer dizer, 10 anos depois, eu tendo academia, que eu tive a coragem de abandonar o meu emprego para viver da minha academia. Claro que lá não seria isso, né? Principalmente com a experiência que eu tenho hoje, né? Mas eu via muitas possibilidades do meu crescimento dentro do jiu-jitsu lá. Só que aquilo, meu coração, ele me pegou, eu não esperava de sentir aquele sentimento. Eu quero ir embora. Aí eu olhava, sentia saudade dos meus projetos com as crianças. A minha mãe, né, as minhas crianças são daqui bem pequenas, eles ainda são pequenos, mas assim, eu não fiquei tanto tempo em Portugal, né, foi 3 meses, mas estava no momento ali, a minha mãe, né, com as minhas crianças, a minha sogra também, eles estavam muito colados às minhas crianças, e quando saiu daqui o meu pai, né, ele ficou um mês ali praticamente em cima, a minha mãe falou que ele ficou muito chateado, porque as crianças indo embora, muito pegado aos meus filhos, né, então isso tudo começou a mexer com o meu emocional lá. Eu falei, eu olhei para tudo, falei, cara, dinheiro não é tudo nessa vida. Eu acho que o que paga é a paz do coração da gente. A gente está perto de pessoas que a gente ama, tá? E aí eu tenho parentes que moram em Portugal. Parentes lá, né? Eu tenho 3 primos que moram em Portugal. Um mora há 16 anos, os outros 2 já devem estar em Portugal há uns 6, 7 anos. E eu num dia lá andando com esse pensamento, querendo vir embora, liguei para um desses primos meus e falei, Rony, cara, eu tô querendo ir embora, cara. Sabe, aqui tudo lindo, maravilhoso, o pessoal do Brasil, você é doido, volta para cá não, aí é muito melhor e tal. Mas, cara, eu falei, não, eu tô sentindo...
Aí algumas pessoas, Jânio, mas você perdeu algumas coisas aqui e tal, eu falei que eu não perdi nada. Essa vida a gente não leva nada dessa terra, é uma ilusão. Nós estamos aqui, na verdade, gerenciando alguma coisa para Deus, seja lá, seja muitos bens, né? Ou de repente, a gente não é dono de nada, enfim, a gente não é dono de nada. Então, eu sou um cara que eu sou altamente otimista, não me sinto nunca derrotado, sempre estou para frente, estou que nem foguete o tempo todo querendo voar. Se eu cair aqui, já estou levantando e já vendo outras possibilidades. É tanto que em olhar um pouquinho, já criei várias coisas, né? E enfim, falei, não, eu recomeço de novo com o maior gás da vida, mas eu quero estar na minha terra. E voltei, cara, cheguei aqui, muitas pessoas começam a olhar. O Jander, né, pô, querendo ou não, já tinha ali 25 anos que eu não andava a pé, e de repente o Jander está andando de bicicleta. E tive que andar de bicicleta. Tive que me reconstruir, né? Cheguei morando na casa da minha sogra, daqui a pouco fui lá, eu aluguei uma casa, e aí, quer dizer, enfim, dentro de um período de 10 meses, consegui, né, restituir ali, né, consegui ali imobiliar minha casa, consegui comprar um carro, e sempre para frente, João. Então, sabe, não tive nenhum arrependimento dessa mudança. Portugal foi, cara, uma experiência enorme. Depois de tudo, uma reflexão de tudo que passou, eu falo, eu acho que eu estava precisando do Brasil era de umas férias. Porque, na verdade, cara, eu trabalho desde os meus 6 anos, desde quando eu entendo de gente. Eu nunca, sempre trabalhei. Então, eu nunca tirei férias de 15 ou 20 dias, de 15 a 20 dias de férias com a família, ou eu nunca fiz isso, sempre trabalhei. Então, eu acho que veio a pandemia, aquilo me jogou no chão, não, eu quero sair daqui, E depois que eu cheguei lá, respirei novos ares, vi muita coisa, a cabeça ela voltou para o lugar, eu falei, não, meu lugar é a minha cidade, eu acho que eu tenho uma missão lá dentro, ainda tem muitas coisas para poder ajudar muitas crianças, não só trabalho com criança, como com idosos, né, eu também tinha projetos também para deficiente físico também, eu tinha com crianças especiais, eu também tinha isso também na minha cabeça, né, até lá atrás, pré-campanha minha lá em 2012, quando eu vim uma vez como candidato a vereador, eu falava que era criança, idoso e pessoas com deficiência ou mobilidade, né? Eu queria trabalhar com isso. Então eu falei, não, eu tenho muita coisa para fazer. Eu quero pegar as rédeas da minha academia, porque quando eu fui, a minha academia começou, os alunos sair, parar, porque o Jander já não estava mais aqui. E hoje eu estou reconstruindo com muita vontade. Tem as dificuldades, mas essas dificuldades eu falo, eu sempre tô, cara, eu sou um cara, eu me sinto assim abençoado por Deus e assim, não me sinto nunca derrotado. Resumindo isso aí. Bacana. Isso é importante você dar esse relato aí, né? Porque às vezes as pessoas vão até um determinado ponto e às vezes não querem voltar, não querem abrir mão disso, porque vão pensar no que os outros vão pensar, ou porque desistiu. Então, assim, se o seu coração está mandando, segue. João, eu vou te falar, cara, que foi bacana você estar falando isso aí. Lá, eu cheguei e eu tive contato com muitas pessoas, muitos brasileiros. E lá tem brasileiros que eles querem voltar e não conseguem voltar. Quando eu fui um pouco preparado. Não totalmente preparado, mas eu fui, né, com uma reserva que caso eu não quisesse ficar, eu conseguia trazer minha família de volta. Tá? Mas lá tem famílias, João, que realmente perderam muitas coisas no Brasil, estão lá mais tempo e hoje não conseguem retornar. Vai voltar e vai fazer o que agora no Brasil? Tá? Acontece isso. E as pessoas que não me conhecem começaram a me ver, o Jânio perdeu isso. Eu graças a Deus com a sabedoria, tem coisas que eu peço a Deus na minha vida, que sempre peço, e vou falar aqui rápida, sempre peço a Deus a sabedoria de Salomão, a paciência de Jó, a fé de Abraão. Isso são 3 coisas que eu peço e sempre está andando debaixo das palavras de Deus. Tá? Que eu acho que para qualquer homem de bem, ele tem que ter Deus à frente dele. Tá? Tem pessoas que não acreditam, eu acredito e sou feliz. Deus me prova todos os dias da minha vida, né? Enfim, então as pessoas sempre, o Jânio, não perdi nada, sou um cara altamente, sabe, graças a Deus eu sou muito otimista, sei que tudo vai dar certo, não tem derrota, eu acho que só não posso parar, então, se eu parar sim, mas eu não sou esse cara de parar, sou um cara de lutar para frente. Então, tem pessoas que volta para o Brasil arrependido, que perdeu isso, que não sei o quê, que foi, não teve boa experiência. Eu tive uma experiência excelente em Portugal. Aprendi, vi muitas coisas bacanas, coisas que eu trouxe de lá e eu quero aplicar aqui, tá? Quero aplicar aqui.
Então, assim, não tem nenhum arrependimento, só foi felicidade. Hoje eu estou muito mais feliz e muito mais motivado. Portugal, para mim, foi bênção na minha vida, que fez eu, na verdade, agora, ele me deu uma zerada, sabe? Deu uma zerada no meu HD e agora com muitas coisas boas para crescimento. Como é que as pessoas entram em contato com você? Como é que segue a academia? Como é que é esse processo? Quem tiver a fim de entrar num processo aí de... Porque a academia tem musculação, tem um monte de coisa lá. Isso. Então, João, o meu contato hoje, né, pode... As redes sociais minhas, né, o Instagram lá, tem um link lá, que a pessoa clica e já vai direto pro meu WhatsApp, né, mas o meu número, meu WhatsApp, quem de repente não tiver acesso à rede social, é 22, o DDD de Pádua, né, e o número 981-369752. Então, através aí da rede social, pelo meu WhatsApp direto, fala comigo direto, né? E falando de academia, até deixo um convite, né? A gente tem um trabalho bem bacana para as pessoas que querem cuidar da saúde. Hoje eu estou com a mentalidade, com um trabalho na minha academia voltado mais para a saúde. Então, as pessoas que precisam cuidar da saúde, fazer um exercício, estar bem com a cabeça, né? É só ir lá que a gente tem um atendimento com a musculação, tem umas aulas que é o método físico, aula só para emagrecer. Quem tiver interesse, eu quero perder um peso, então, né? Emagrecer, tem esse trabalho lá também com o método físico, e tem, né, as minhas raízes, que é o jiu-jitsu, o muay thai, e hoje também temos um preço excelente que, né, eu acho que qualquer pessoa também pode estar pagando, que eu sempre, né, sempre tive um preço para poder, na verdade, tentar ajudar as pessoas a poder cuidar da saúde ou fazer o esporte. Então, fica o convite aí, pode ir lá fazer uma aula experimental sem nenhum problema. Eita, beleza, então. Eu vou deixar o arroba aqui da academia e também o WhatsApp aqui do Jander. Vai estar na descrição, vai estar aparecendo aqui no vídeo. Obrigado, João. Jander, e para a gente encerrar aqui a nossa conversa maravilhosa, que nunca acaba. Acaba aqui, Não, mas a gente né, vai toda a vida nessa conversa. O que agora, porque você já está estabelecido, já veio lá, já está a academia aí bombando, né? Sim. E quais são os seus projetos que você pretende retomar, que você pretende fazer aqui para esse ano aí, para os próximos anos? Então, João, já estamos já, né? A academia, graças a Deus, o jiu-jitsu, né? Eu não consegui no ano passado colocar a rapaziada para competir, né? Porque, né? Não estava conseguindo viajar, sair, nada disso, né? Então agora para esse ano eu acho que a gente tem bastante coisa, né? São as competições, tem o GP do Brasil que eu vou voltar a organizar esse ano aí também, como já havia falado lá atrás. Os projetos também com as crianças também tá firme e forte lá. Hoje eu estou com quase 150 crianças lá no CEP 266, né? Já deixo aí até os pais, né? Daquela região ali, porque o projeto ele sempre atendeu do bairro São Luís até a Cidade Nova. Então ali, São Luís, Beira Rio, D17, Ceab, Campo Alegre, Cidade Nova. Foi a região que sempre os meus projetos atendeu. E estamos lá. E graças a Deus tem vários patrocinadores agora chegando para poder apoiar esse trabalho nosso. Daqui a pouco já vai estar chegando aí o tatame, chegando as roupas das crianças. Hoje estou dando aula de Muay Thai, né? Para agora, para frente é isso, é tocar o meu trabalho, cuidar da minha família, os projetos meus que estou com o meu coração muito feliz, né, de estar ajudando aquelas crianças lá em cima, e é isso aí. Né? Agradeço a oportunidade do PáduaCast, né, o PáduaCast aí pela oportunidade, e sempre que você quiser me chamar, ficarei muito feliz de poder estar fazendo esse bate-papo contigo aqui. Não, a gente sempre faz esse convite, né, para os convidados, que a gente faz uma atualização. Isso, dias, claro, faz uma atualização com certeza. das coisas e com tal. certeza. Jander, eu quero agradecer muito esse papo, porque a gente já tinha combinado um tempão e finalmente isso. a gente consegue concluir. Eu admiro muito a sua história, né? Obrigado, João. O prazer e a honra de ter você como amigo, um amigo pessoal. Né? Isso eu que fico feliz, né? O João sempre me ajudou com meus trabalhos sociais, com algumas coisas, né? Algumas coisinhas, às vezes propagandas, sempre site, sempre estava me ajudando em algo. Então, eu sou muito grato pela tua amizade, tá? Tenha certeza que eu tenho um carinho enorme pela tua pessoa, você sabe disso, né? E hoje moramos colados um no outro, praticamente. Tem esse privilégio. Somos vizinhos, né? Tem uma vizinhança maravilhosa. Isso aí. Gente, eu conversei aqui com o Jander Pereira, o Jander tinha esse cara com uma história fantástica de superação, de luta literalmente, luta na vida e uma história inspiradora. Jander, obrigado mais uma vez, viu? Até o próximo encontro.
Amanda, a gente tem que marcar também. Vamos. Amanda Carvalho vai vir aqui Falar com ela, o trabalho sim. dela, que ela tem uma história bacana. É isso aí. Beleza? Então, para você que ouviu a gente até aqui, o meu muito obrigado. Esse foi o episódio 17 do PadoCast. Um abraço e até a nossa próxima edição. Valeu! PadoCast. Patrocínio. Mila, internet fibra ótica. Supermercado Super Paduano. Apoio de divulgação. Jornal do Noroeste. Jornal na Boca do Povo. E Jornal Sem Limites. O PadoCast é uma produção. Zap Pádua. E Agência H1 Marketing.